Como acalmar o coração nos dias difíceis? Abra sua Bíblia, permaneça aí com a sua Bíblia aberta durante toda a exposição da palavra de Deus. O texto diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra e suplicar ao Senhor nessa hora, Pai, para que o Senhor fale conosco. Em nós nada temos, por isso nos dobramos diante de Ti e clamamos ao Senhor, para que o Senhor seja bondoso, gracioso e misericordioso para conosco. Abra os olhos do nosso coração e nos dê entendimento da Tua palavra. Que seja o Senhor falando em cada coração. Em nome de Jesus, amém. Querido irmão, o contexto dessa passagem antecede a crucificação de Jesus. De maneira que todos aqui estavam perturbados, todos estavam tristes, todos estavam confusos. O clima aqui nessa conversa era um clima de despedida, porque eles sabiam que a separação de Cristo era certa. Os discípulos estavam angustiados porque o Senhor Jesus os deixaria, e eles estavam inseguros com relação ao futuro. O que vai ser de nós se o Senhor Jesus não estiver aqui? Eles estavam sem entender os acontecimentos, porque naquele dia, no dia que Jesus teve essa conversa aqui com os discípulos, nesse dia, Jesus iria suar sangue no Getsêmani. Nesse dia, Judas o trairia. Nesse dia, Pedro o negaria. Nesse dia, o Senhor Jesus seria preso, cuspido, humilhado, e no outro dia, ele seria morto ali na cruz do Calvário. Então, nesse momento, de corações angustiados, de corações perturbados, o Senhor Jesus, Ele traz palavras de encorajamento, palavras de consolo para os seus discípulos. Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Os discípulos estavam com o coração turbado, angustiado, eles estavam aflitos. Por quê? Porque Jesus seria preso, eles não teriam mais Cristo ali com eles, e por isso eles estavam angustiados. Meus amados irmãos, nós também, por muitas vezes, ficamos assim, com o coração angustiado, nós ficamos assim com o coração aflito. E meu amado irmão, eu não sei se você está com o coração assim nessa noite, se há alguma angústia no seu coração, alguma aflição, se o seu coração está cheio de desesperança. Eu não sei se você se encontra assim nessa noite.
e eu não sei o que está causando essa aflição no seu coração, mas eu sei de algo, querido irmão, que as palavras do Senhor Jesus para os seus discípulos são as palavras do Senhor Jesus para mim e para você nessa noite. Não se turbe o vosso coração. E algo interessante aqui, meu amado irmão, é que isso aqui é um imperativo bíblico. Há aqui uma determinação, uma ordem. Isso aqui não é uma orientação de Jesus, não é um conselho de autoajuda, não. Nós estamos diante de um mandamento divino. O Senhor Jesus está dizendo: não permitam que as perturbações tirem a paz de vocês. Jesus está dizendo: não fiquem com o coração angustiado por causa das coisas que estão acontecendo nesse momento na sua vida, sejam as incertezas, as dúvidas, os medos, as crises, a ansiedade. O Senhor Jesus está dizendo: acalma o teu coração. Não se turbe o vosso coração, seja o que for que esteja acontecendo na sua vida. E na sequência do texto, Jesus começa a trazer palavras de alento para o nosso coração. Jesus começa a nos ensinar como ter um coração calmo, mesmo nos dias difíceis. Esse é o tema da nossa mensagem: como acalmar o coração nos dias difíceis. E nós encontramos aqui essa resposta. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, Jesus nos ensina aqui sobre a fé. Então, em primeiro lugar, a fé é essencial para acalmar o coração. Querido irmão, a força e a coragem que nós precisamos para enfrentar o dia mal procedem da fé. A força e a coragem que nós precisamos para enfrentar os dias difíceis procedem da fé. Isso significa a certeza de que o Deus invisível se faz presente em nossa vida em todos os momentos. Isso é fé. Quando os dias são difíceis, eu não estou vendo Deus do meu lado, mas eu tenho a certeza que Ele está comigo, mesmo nos dias mais difíceis da minha vida. Veja o que Jesus disse no versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus, então, inicia dizendo que a maneira de vencermos e suportarmos os problemas existenciais, como a ansiedade, a angústia, o medo, a culpa, o desespero, é crer em Deus e crer nele, é ter fé em Deus e em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo: creia em Deus e também em mim. Perceba que a solução que Jesus oferece aqui não é para você confiar o seu coração no poder econômico, ou no poder da ciência, ou no poder da tecnologia, ou no poder político, ou nos recursos dessa terra, mas a solução que o Senhor Jesus nos oferece aqui é confiar no poder de Deus e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Creia em Deus, creia também em mim. É isso que Cristo está dizendo. E eu preciso dizer para você, meu amado irmão, que a maneira como nós cremos em Deus vai influenciar diretamente a maneira como nós enfrentamos os dias difíceis da vida. Se você observar, por exemplo, os salmistas, leia os salmos, você vai notar que nos momentos difíceis, eles expressam ali no Salmo plena confiança em Deus. Poderia citar vários salmos aqui, onde o salmista está vivendo dias difíceis, mas ele expressa ali naquela poesia que o seu coração está confiante no Senhor. Por exemplo, o Salmo 27, versículo 13, o salmista diz assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes.
Ele não está vendo ainda, mas ele tem fé. Ele está dizendo: eu creio que eu verei a bondade do Senhor. O salmista, no Salmo 141, versículo 8, diz assim: pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Olha o que o salmista está dizendo: independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo ao seu redor, o salmista está dizendo: os meus olhos não estão fitos nas circunstâncias, nos problemas ou nos dias difíceis, os meus olhos estão fitos no Senhor, a minha confiança está em ti. É isso o que o salmista está dizendo, e isso é fé, é isso que o Senhor Jesus está dizendo: creia em Deus, creia também em mim, confie em mim, a despeito das circunstâncias, olhe para mim, é o que Cristo está nos dizendo. Agora, meu amado, perceba algo interessante: se o salmista, antes de Cristo, os salmos foram escritos antes do Senhor Jesus, se o salmista, antes de Cristo, ele podia crer, ele podia depositar a sua fé na bondade de Deus, meu amado irmão, quanto mais fácil é para nós agora, uma vez que o Senhor Jesus já veio, uma vez que o Senhor Jesus é a prova de que Deus está disposto a nos dar tudo aquilo que Ele tem. Quanto mais fácil é para nós crer na bondade de Deus, uma vez que nós já vimos que Cristo foi crucificado e morreu no meu lugar e no seu lugar. Querido, Cristo Jesus é a prova de que Deus nos ama de forma incondicional. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 32, ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? No capítulo 5 aos Romanos, Paulo diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amados irmãos, diante do incondicional amor de Deus, demonstrado em Cristo Jesus, nós podemos aquietar o nosso coração em meio às tormentas da vida. Jesus está dizendo: creia em Deus, creia também em mim. É essa a receita que Jesus prescreve para todos os seus discípulos. Meu amado irmão, Jesus está dizendo que nós devemos crer nele, porque ele é o próprio Deus que governa todo o universo. E se Deus governa todo o universo e tudo está nas mãos de Deus, em quem mais nós deveríamos confiar? Nós temos que depositar toda a nossa confiança nesse Deus poderoso que controla todas as coisas. Agora eu te pergunto, meu amado irmão, por que muitos dão mais valor para as palavras dos homens do que para as palavras de Cristo Jesus? Sabe, irmãos, às vezes a gente fica com o nosso coração angustiado, sabe por quê? Porque nós confiamos mais, nós cremos mais naquilo que nós estamos ouvindo nos noticiários, naquilo que nós estamos ouvindo dos políticos, naquilo que nós estamos vendo nas redes sociais. Nós olhamos mais para essas coisas do que para a palavra de Deus. Nós precisamos olhar para o que Cristo diz, confiar em Deus, confiar em Cristo. E, querido irmão, todos podem dizer que é o fim, todos podem estar dizendo que não há solução, que não há esperança para a nação, que não há esperança para a sua vida, que não há esperança para a sua família, mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: não se turbe o vosso coração. O que Jesus está dizendo é o seguinte: mesmo em meio ao caos, não perturbe o vosso coração, mas creia em mim, olhe para mim, confie em mim, porque em mim há esperança, independente do que esteja acontecendo
Meu amado irmão, é isso que o Jesus está dizendo. Tenha fé. Creia em mim, porque a fé é essencial para acalmar o coração. Mas em segundo lugar, o que mais que nós precisamos fazer para a gente acalmar o coração em meio aos dias difíceis? Precisamos ter certeza da salvação. Portanto, meu amado irmão, tenha certeza da salvação. Olha comigo o versículo 2 e o versículo 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Então veja, depois de dizer, creiam em mim, confiem em mim, agora o Senhor Jesus, Ele dá uma certeza para os seus discípulos. Ele dá a certeza da salvação em Cristo Jesus, a certeza da salvação que o próprio Deus providenciou. Jesus está dizendo assim para os seus discípulos, naquele momento que eles estavam angustiados. Jesus está dizendo assim, olha, vocês estão angustiados por conta da minha partida. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou para preparar um lugar para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Jesus diz mais, na casa do meu pai tem muitas moradas e vocês irão habitar comigo por toda a eternidade. Jesus está dizendo para eles, vocês podem ter essa certeza, e com essa certeza no coração, vocês podem acalmar o coração de vocês. O Senhor Jesus está acalmando, confortando o coração dos discípulos naquele momento de dúvida, de incerteza e de angústia. Ele está dizendo, na casa do meu pai tem muita morada. Se não fosse assim, eu teria avisado para vocês, mas eu preciso ir preparar lugar para vocês. E a pergunta que nós podemos fazer aqui é a seguinte, o que significa essa expressão, preparar lugar? O que Jesus estava dizendo quando ele disse, eu vou preparar um lugar para vocês? Na linguagem aqui de João, o ato de ir preparar lugar significa, meu amado irmão, a obra da redenção. Jesus precisava fazer aquilo que era necessário para nos salvar. Sabe o que Jesus estava dizendo para os discípulos? E como eu disse aqui anteriormente, essa conversa precedeu ali a prisão de Jesus, e no outro dia Jesus foi crucificado. Jesus estava dizendo para os discípulos o seguinte, eu preciso ir, para que vocês estejam comigo eternamente, eu preciso ir para a cruz. Eu preciso ir sofrer, eu preciso ir morrer a morte de vocês, eu preciso ir derramar o meu sangue, eu preciso ir receber a punição do pecado de vocês. Jesus estava dizendo para os seus discípulos o seguinte, essa é a minha missão, é por meio da minha humilhação, da minha morte, da minha exaltação, que eu vou preparar lugar para vocês, porque se não fosse a morte de Jesus, não havia lugar para nós. Se não fosse a morte e a ressurreição de Cristo, jamais poderíamos viver eternamente. Esse era o único jeito de nos salvar. Essa era a única maneira de Jesus preparar lugar para nós na casa do Pai. E quando o Senhor Jesus estava ali na cruz do Calvário, todos os nossos pecados, meu irmão, minha irmã, todos os seus pecados do passado e todos os seus pecados do futuro estavam sobre os ombros de Cristo Jesus. Ele estava carregando toda a nossa culpa. E o Senhor Jesus funcionou ali na cruz do Calvário como uma espécie
de para-raios. Um para-raios protege as casas, protege os lugares ao redor, porque ele atrai os raios para si. O Senhor Jesus se tornou ali na cruz do Calvário o alvo da ira de Deus, e a ira de Deus que deveria cair sobre a minha vida por causa do meu pecado, sobre a sua vida por causa do seu pecado, caiu sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso a Bíblia diz que ele se fez maldição, que ele morreu no meu lugar e no seu lugar para pagar a nossa dívida. E quando ele brada na cruz do Calvário, está consumado, Jesus estava dizendo, está acabado. Jesus está dizendo, está pago. Jesus está dizendo, eu fiz o que precisava ser feito. Quando Jesus bradou na cruz do Calvário, está consumado, ele está dizendo o seguinte: o lugar de vocês está garantido na casa do meu Pai. Tem lugar para mim, tem lugar para você, meu irmão. Porque Jesus disse, eu estou indo ali preparar lugar, e ele foi. De fato e de verdade, morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo à destra de Deus Pai, e um dia voltará para julgar os vivos e os mortos, mas ali na cruz ele garantiu o meu lugar e o seu lugar. Portanto, entenda uma coisa, meu amado irmão, se nós temos Cristo, nós podemos ter a certeza da salvação em nossas vidas. Querido irmão, se você crer em Cristo Jesus, verdadeiramente, você pode ter a plena convicção de que quando a morte chegar, você irá abrir os olhos na glória, diante do Rei da Glória, e você viverá eternamente com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você não precisa ter nenhuma dúvida no seu coração hoje. Agora, se você crê em Jesus, você pode ter essa convicção. E se você tem essa convicção no seu coração, meu amado, você pode acalmar o coração, porque independente do que aconteça, você sabe para onde você está caminhando. Você está caminhando para a Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, e nada pode impedir você de chegar lá, sabe por quê? Porque não foi você que conquistou, foi Cristo Jesus que conquistou na cruz do Calvário. É por isso que o apóstolo Paulo diz, nem a morte nem a vida, ele diz, nada pode nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus. Portanto, meu amado irmão, os pecados do passado e do futuro, todos foram pagos na cruz do Calvário, os seus pecados foram cancelados e perdoados. Se você crê no Senhor Jesus e não tem a certeza da salvação, desfrute hoje dessa certeza e alívio na sua alma, porque nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você crê verdadeiramente, você pode sair daqui com essa certeza no seu coração, e essa certeza vai transformar a sua vida. Você vai viver uma vida santa para a glória do Senhor Jesus. E se você tem essa certeza, não tem como ser diferente. Independente do que aconteça, o nosso coração está calmo, porque nós sabemos que pertencemos a Cristo e nada nos separa do seu amor. Mas em terceiro lugar, para acalmar o coração, você precisa conhecer a Cristo com profundidade. Conheça a Cristo com profundidade. Meu amado irmão, quero dizer para você que quanto mais você conhecer a Jesus, mais o seu coração vai se acalmar nos dias difíceis da vida. Quanto mais você conhece a Jesus, mais você vai se sentir seguro em meio às incertezas da vida. Querido, se os discípulos tivessem prestado mais atenção nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, se eles conhecessem Jesus nesse momento aqui com mais profundidade, eles não iriam ficar tão angustiados como eles ficaram nessa ocasião. Eles iam saber que a crucificação era para salvação, era para o nosso bem, mas eles nesse momento não conheciam Jesus com tanta profundidade. E é interessante, irmãos, que eles já caminhavam com Cristo já há algum tempo, eles ouviram os ensinamentos de Jesus, eles tinham um relacionamento com Jesus, eles viram sinais e prodígios, mas o texto deixa claro para nós que ainda tinha muita coisa sobre Jesus que eles precisavam aprender. O conhecimento deles sobre Cristo ainda era muito limitado. E, amado irmão, às vezes a gente está há um tempo na igreja, às vezes a gente já viveu tantas coisas com Deus, mas às vezes
o nosso conhecimento de Cristo, o nosso conhecimento das coisas de Deus, às vezes é tão limitado. A gente precisa se aprofundar, a gente precisa conhecer a Cristo com mais profundidade. Veja, o versículo 4, a partir do versículo 4, nós vamos entender por que os discípulos, o conhecimento deles sobre Cristo ainda era limitado. Versículo 4, Jesus diz assim: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Meu amado, Jesus havia acabado de falar que na casa do Pai havia muitas moradas. Jesus havia acabado de falar que Ele estava indo preparar lugar para eles, ou seja, no céu, no lar celestial. E agora no versículo 4, Jesus diz: e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês já conhecem o caminho para o céu. Vocês já conhecem o caminho que dá acesso a Deus. Sabe o que Jesus está falando para eles, irmãos? Vocês já me conhecem. Vocês já caminharam tanto comigo e vocês já me conhecem. Vocês sabem que eu sou o caminho. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou, ou seja, vocês já me conhecem. Vocês sabem que eu sou o caminho. Em outros momentos, Jesus já havia deixado isso claro para os discípulos, mas isso não estava claro na mente dos discípulos de Jesus. Olha o versículo 5. Senhor, Tomé faz uma pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Perceba, Jesus, você já conhece o caminho. Tomé está todo perdido, diz assim: a gente não sabe nem para onde o Senhor está indo. Como que a gente vai saber o caminho? E querido irmão, muito provavelmente essa era a dúvida de todos os discípulos, mas Tomé foi o corajoso que perguntou. E a resposta de Jesus é uma das mais belas declarações do Novo Testamento. No versículo 6, Jesus responde, Tomé pergunta: Senhor, não sabemos o caminho para onde vais, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus responde: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então perceba algo sublime aqui, meu amado irmão. O Senhor Jesus agora deixou claro, de forma definida, que Ele é o caminho para Deus. Precisamos entender que Jesus não é alguém que veio para nos mostrar o caminho que nos dá acesso a Deus, mas o Senhor Jesus, Ele mesmo é o caminho para Deus e para a paz com Deus. Através da cruz do Calvário, o Senhor Jesus abriu o caminho que dá acesso para a árvore da vida, o caminho que havia sido fechado quando Adão e Eva pecaram, mas por intermédio do sangue do Cordeiro, nós podemos ter acesso à presença de Deus, nós podemos nos aproximar do Deus que é santo, 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 e nós nos aproximamos dele com segurança, porque o Senhor Jesus abriu esse caminho ali na cruz do Calvário. E Ele está dizendo: eu sou o caminho. Ele não diz que é um caminho ou um dos caminhos, mas Ele é o caminho, ou seja, Jesus Cristo é o único caminho que dá acesso a Deus. Você já deve ter escutado falar que todas as religiões levam a Deus. É comum a gente ver esse tipo de comentário. Olha, existem muitas religiões por aí e todas elas são diferentes, mas todas elas levam para o mesmo lugar, que é Deus, e cada um escolhe o seu próprio caminho, e no final das contas, todas levam para Deus. Isso é mentira, não é verdade, porque o Senhor Jesus disse que Ele era o caminho, o único caminho. Significa dizer que nenhuma religião pode levar você a Deus. Significa dizer, meu amado irmão, que nenhuma religião pode salvar você, porque só existe um caminho, só existe uma porta para o céu, só existe um mediador entre Deus e os homens. Esse é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Entenda que qualquer outro caminho fora de Cristo Jesus não vai conduzir você a Deus, mas vai conduzir você para a perdição eterna. Somente Cristo é o caminho que nos leva a Deus,
E meu amado irmão, quando você coloca os pés nesse único e vivo caminho, você pode ter a certeza plena e absoluta que você nesse momento está caminhando com segurança para a eternidade, novos céus e nova terra, onde não haverá tristeza nem dor, onde toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Ele é o caminho que nos leva a Deus, que nos conduz a eternidade. Mas Jesus diz mais, ele diz, eu sou a verdade, e mais uma vez ele não disse que é uma das verdades, ele disse que é a verdade, e querido irmão, em um mundo de verdades relativas, onde as pessoas dizem assim, olha, o que é verdade para você pode não ser verdade para mim, nesse mundo relativista, Jesus ele se apresenta como a única verdade. Ou seja, meu amado irmão, a verdade não é relativa, a verdade não depende do ponto de vista, mas a verdade ela é absoluta, e Jesus está dizendo, eu sou a verdade, Cristo, Ele é a verdade. Significa dizer que sem o conhecimento de Cristo, o mais sábio dos homens, o mais sábio dos filósofos, não conhece nada sobre o Deus verdadeiro, porque Jesus Cristo, Ele é a própria encarnação da verdade. Ele é a verdade em pessoa. E conhecer a verdade, conhecer a Cristo, traz paz, traz calma para o nosso coração. E Jesus diz mais, ele diz, eu sou a vida. Ele diz que é a vida. Quando Jesus diz que é a vida, ele não está falando aqui do Espírito que anima o nosso corpo, mas ele está falando da vida em oposição à morte. Significa que fora de Cristo, todos os homens estão mortos espiritualmente. Significa que fora de Cristo não há vida plena e abundante. Fora de Cristo, o destino de todos os homens é a morte eterna. Todavia, em Cristo Jesus, nós viveremos eternamente. Em Cristo Jesus, meus amados irmãos, nós encontramos hoje uma vida abundante, uma vida plena. Nós conseguimos saciar a sede da alma e podemos ter a plena convicção de que um dia nós ressuscitaremos e viveremos eternamente pelos séculos dos séculos. É isso que Cristo está dizendo quando ele diz assim, vocês não conhecem o caminho, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mas perceba que, no verso 7, Jesus continua, e ele diz assim, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai, já agora vocês o conhecem, e o tem visto. E aí, irmãos, Filipe no versículo 8, deixa claro para nós, mais uma vez, que os discípulos não conheciam plenamente o Senhor Jesus nesse momento. Porque olha o que Filipe disse no versículo 8, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Observe agora a resposta de Jesus. Filipe, há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conhece. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Versículo 10 agora. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Meu amado irmão, olha para mim. Aqui para a gente encerrar agora, preste bastante atenção. Essa resposta de Jesus aqui para Filipe é para fazer cessar todos os nossos temores. Essa resposta de Jesus aqui para o Filipe é para acalmar definitivamente o nosso coração. Porque Jesus deixou claro aqui, meu amado irmão, que Ele é verdadeiramente Deus. Jesus deixou claro aqui que Ele é igual ao Pai em todas as coisas. Jesus deixou claro que Ele é um com o Pai. Significa dizer que Jesus Cristo de Nazaré é o único Deus verdadeiro. Meu amado irmão, entender isso
é entender que o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que sustenta a vida, o Deus que governa o universo, é o mesmo Deus que nos ama a ponto de morrer por nós na cruz do Calvário. E querido irmão, se Deus nos ama a ponto de derramar o seu sangue precioso na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, com toda certeza, Ele jamais nos abandonará nos dias mais difíceis da nossa vida. Se Ele nos ama a ponto de morrer por nós, nós podemos ter a plena convicção de que Ele se faz presente em nossa vida em todo o tempo, até nos dias mais amargos da aflição. Ele está ali e Ele tem um propósito bom em tudo que faz. Isso tem que trazer calma para o nosso coração. Ele é Deus, Ele sustenta o universo, Ele criou os céus e a terra, e Ele morreu por nós, mostrando para mim e para você que o seu amor é incondicional, que a sua graça, ela é maravilhosa, e se Ele morreu por nós, nós não precisamos ter dúvidas nenhuma. Ele se importa com os detalhes da nossa vida. E você pode se perguntar assim, mas por que Ele está permitindo essa aflição no meu coração? Por que Ele está permitindo que eu viva essas coisas? Meu amado irmão, eu não sei te responder essa pergunta, mas eu sei de uma coisa, como o apóstolo Paulo disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo os seus propósitos. Todas as coisas, não algumas coisas, todas as coisas, até as coisas ruins que Ele permite acontecer na sua vida, tem um propósito bom. Talvez seja te ensinar, talvez seja fazer você amadurecer, talvez seja fazer você voltar para a igreja, se reconciliar com Deus, talvez seja lapidar você, moldar o seu caráter à imagem de Cristo Jesus, porque, meu amado irmão, o desejo de Deus não é satisfazer todas as nossas necessidades materiais imediatas, como se a gente fosse filhos mimados, que tudo que pede o pai dá. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é moldar o nosso caráter à imagem de Cristo Jesus, e às vezes para moldar o nosso caráter, Ele permite o sofrimento. Sabe por quê, meu amado irmão? Porque as maiores lições da vida, a gente não aprende nos dias de alegria e de festas. As maiores lições da vida, a gente aprende nos dias amargos da dor e da aflição. Se você está vivendo dias assim, acalme o seu coração. A palavra de Jesus para mim e para você é: não se turbe o vosso coração. Que à luz dessas verdades, a gente possa desfrutar de alívio na nossa alma, mesmo em meio aos dias difíceis. Amém, irmãos? Que o Senhor aplique essas verdades no meu coração e no seu coração e faça frutificar conforme o teu querer.